em média, quanto tempo um fumante, independente do grau, em média, ele consegue parar de fumar com o seu método? E juntando essa pergunta, se esse fumante adquirir o seu livro, se você já lançou ou tá em vias? Estamos em pré-lançamento. Pré-lançamento, né? Isso. Mas já está disponível. Aonde? Na Literary Books. Literary Books. Certo. No site da Literary Books. Tá, joia. A editora. Então vamos lá, para o nosso fumante ansioso. Sim. Doutora, qual que é a média do seu tratamento para ele ficar livre e complementando, se ele não tiver condições de pagar o seu curso não, o seu método, sua consultoria online ou presencial, se ele comprar o livro e seguir os passos ali, eu, Rogério Cascales e o Wagner Rodrigues estamos aqui para mais um episódio emocionante, eletrizante aqui. Antes da gente passar para a nossa convidada de hoje, que vai ser surpresa, daqui a pouco ela vai falar o assunto que ela trouxe aqui pra gente, escritora, mas eu vou segurar um pouquinho. A gente vai falar sobre a Creators House, que é a nossa produtora responsável pelo nosso podcast e por muitos outros. Se você tem um podcast, você gostaria de entrar nessa mídia, uma das mídias que mais cresce hoje em dia no mercado, procure a Creators House. Agora vamos voltar para a nossa convidada de hoje, uma doutora. Ela faz um trabalho fantástico aí para os tabagistas, vulgo fumantes. Ela é escritora, palestrante, pesquisadora, doutora Andréa. Falei certo, doutora? Corretíssimo. Seja Prazer muito bem-vinda. Estar aqui com vocês, viu? Falando um pouco desse tema tão importante, né? Que é a questão do tabagismo e principalmente do tratamento, né? Sim, a gente tem um monte de pergunta aqui, doutora. Que bom. A doutora já está há 20 anos aí tratando, ajudando as pessoas, né? Exatamente. Conta pra gente como começou ali, como surgiu esse doutora interesse. Partiu por esse interesse, conta pra nós aí. De fato, eu sempre comento que não existe o acaso da vida, né? Sim. Eu entrei no segmento depois de algum tempo atuando na área de ortopedia facial e comecei a acompanhar a minha irmã numa pesquisa de campo, que ela, como fisiorrespiratória, estava fazendo uma pesquisa na área do tratamento de fumantes. E eu também, essa abordagem na prática clínica com os pais dos meus pacientes, sempre era uma abordagem muito breve, muito precária, porque nós sabemos que nós não saímos da faculdade com esse preparo para o tratamento do fumante, né? Sabemos disso. Sim. E acompanhando a pesquisa de campo dela, me interessei muito pelo tema. E na época eu estava adquirindo um conhecimento na área de neurolinguística, que hoje se fala muito, hoje né, sabemos que é um assunto bastante explorado, mas na época não era. E acompanhando ela no trabalho, com os conhecimentos que eu estava adquirindo no segmento da neuro, nós fizemos ali uma combinação, na verdade, porque os programas que nós acompanhamos na Escola Paulista, no INCOR, eram assim muito bons no sentido de técnica, da aplicação da metodologia. É importante falar que, na verdade, a metodologia ela não sai do nada, ela sai de um consenso mundial que aconteceu em 2003 e foi uma das épocas que nós começamos com o nosso tratamento. Então isso já tem uns 20 anos, pelo menos, né, doutora? Isso já tem 20 anos, exatamente. E essa questão de 2013 é importante falar porque até hoje, né, as pessoas ainda tratam o tabagismo como uma questão de vício, de mau hábito, é como se fosse assim um karma para muitos fumantes, né? E não tem esse entendimento da questão do tabagismo como uma dependência, como uma doença. E ele entrou na Classificação Internacional das Doenças em 1995, né? E aí, só a identificação como doença não levou a grandes mudanças de comportamento da população, porque, na verdade, os profissionais não sabiam o que fazer ainda.
Então, tem uma jornada histórica interessante para nós sabermos que é de 95 até 2003, muitas testagens foram sendo feitas, né, pela comunidade científica, ou seja, o profissional tratava a seu modo, era cada um por si, mais ou menos assim, mas dessa jornada resulta então em 2003 um consenso em Genebra, chamado Convenção Quadro para Controle do Tabaco, e aí sim, lá foram 200 países entrando num acordo em relação a uma metodologia que foi testada num número suficiente de fumantes para que se reconhecesse como eficaz, né? Então, isso aqui funciona. Isso foi muito importante, né? Porque a partir desse momento, o profissional que tomou a decisão de se direcionar para esse estudo, né? Ele teve no que se embasar, em termos de algo cientificamente comprovado e aí os profissionais tiveram, né, no que se embasar, só que ao longo dessa jornada nós fomos aí implementando outras áreas do conhecimento na metodologia. E isso foi nos trazendo um resultado fantástico, em termos de resultados, né? Obviamente sempre atendendo volumes pequenos de pacientes inicialmente, e as pesquisas que foram feitas eram em volumes maiores, né? A pesquisa em programas da faculdade, no INCOR, era sempre um volume grande de pacientes. Nós sabemos que não dá para fazer as mesmas coisas do que se faz num grupo pequeno, né? Doutora, você falou agora de volume, né? Saindo um pouco, como não é a nossa especialidade, né? Saindo um pouco assim dessa área mais teórica e científica que você está falando, quando você fala de 95, de 2003, a percepção que eu tenho que nessa época o número de fumantes era muito maior, né? Eu sou da década de 80 e assim, eu percebo que depois de 2005, 2010, a minha percepção, tá? Depois você me corrige, veio diminuindo o número de fumantes. E eu percebo que nos últimos 2, 3 anos, até com essa entrada dos cigarros eletrônicos, não sei nem se você quer abordar esse tipo de assunto, mas... Interessante. Mas a minha percepção, né, que depois com essa chegada dos cigarros eletrônicos, e agora eu vejo o pessoal usando paieiro, cigarros saborizados, então eu percebo até que os jovens estão fumando muito mais do que, sei lá, 10 anos atrás. Essa percepção correta? Corretíssima. Ela é tão importante porque é o seguinte, algo muito triste está acontecendo agora, que na verdade é o quê? Ó, nós saímos de um contexto histórico do tabagismo lá atrás, que era... Meus pacientes falam, né? Doutora, quando eu comecei a fumar, era charmoso, era isso, era aquilo. Sim. Então a gente faz aí a gente volta um pouco no tempo, e quando começou lá, 30, 40, 50, era tudo de bom fumar, era maravilhoso. Era elegante, era charmoso, né? Imprimia aí uma certa relação de poder, de saúde, inclusive, né? Sim. E as propagandas, né? Propagandas, propaganda gente, era muito atletas atraente. fumando, né? Surfistas. Propagandas de cigarro como medicamento para problemas bucais. Caramba. Então, ansiedade, assim, sei lá. olha, então nós saímos aí de um contexto que era tudo de bom, quando em 60, na década de 60, que na verdade os trabalhos começam a surgir em relação a malefícios. Então, vamos pensar, antes era tudo de bom, 60 começa a surgir aí as primeiras publicações dos malefícios, né, de que não era algo bom, de que era algo muito ruim. Só em 90 que houve esse reconhecimento que era uma dependência. Isso foi muito importante. E a partir de 90, aí as campanhas começam, as campanhas anti-tabagismo. E a partir daí você tem razão, porque aí começa o quê? Toda uma movimentação nas políticas de restrição dos espaços dos fumantes. E aí começou aqui em São Paulo começou com o Maluf, né, o governador, né? Sim, essas políticas foram importantes. Mas houve aí, então existiu uma redução do cigarro tradicional? Gradativa existiu. Tá, ok, mas com o passar do tempo, e como você bem abordou, o que acontece? A indústria vai em busca de de angariar novos tabagistas. Sim. E o eletrônico entra como, assim, de uma forma muito sorrateira, com o discurso de que ele terá a capacidade, né, o potencial de fazer com que a pessoa deixe de fumar o cigarro tradicional. Isso é uma grande mentira, porque ele contém nicotina.
Só que se mascara no cheiro, né? Porque Ele as pessoas ele fumam no exatamente. ambiente É e não charmoso. incomoda, né? E muitos jovens estão começando com os eletrônicos, jovens que não iriam começar com cigarro tradicional, Imagino. porque já está demodé, digamos Sim, assim, sim, né? Sim. Mas o eletrônico atrai pelas cores, pelo sabor, É algo pelo completamente charme, diferente, né? diferente. E isso atrai. Então, o que está acontecendo agora, olha que interessante, agora os jovens estão iniciando o vapor com o mesmo glamour que 30, 40, 50 o pessoal começou lá atrás, que era bonito. E agora a moçada está começando também com a mesma percepção de algo positivo. E vicia tanto quanto, né? Eu Terrivelmente, já vicia presenciei, demais. assim, rapidinho, assim, mas certa vez eu estava numa chácara, afastado, com amigos, passando o final de Sim. semana, e acabou lá não sei vapor? como chama, o Aham. vapor lá, né? Ele joga fora, né? Sim, sim, Não tem refil, né? sim. Parece um iPad. O Parece meu um amigo teve isqueiro, que. né? A esposa É. dele ficou maluca. Ele teve que sair, a gente estava bem afastado. Ele teve que sair de carro tarde da noite pra alucinante. procurar. Parecia droga. Pior, Mas acho que é pior que cigarro, droga. cara. É Imagina. droga, porque a quantidade de nicotina É igual ou maior, né? sim, É a porque quantidade, acho o que não tempo tem um que eles controle ficam, ali, né? a quantidade que eles ficam usando o vapor equivale a muitos cigarros A fumados. temperatura também, né? Maior, né? Exatamente. E a nicotina está ali. Então, Sim. assim, na verdade, quem não iria possivelmente iniciar o cigarro tradicional, com o vapor que muitos começam achando que nem tem nicotina, que nem vai viciar, que Porque nada. só tem a e- essência, né? Tem Exato, um negócio assim, sem contar né? que colocam outras essências também, né? E tem muita coisa, tem muita química aí que Química, está sendo produtos não adicionada. controlados, né? Exatamente. E o pior, né? Eles estão, então, adquirindo a dependência a partir do vapor, só que muitos já vão migrar para o cigarro tradicional. Entendi. Vão começar no vapor e vão passar para o outro. E só uma explanação, doutora. A gente está falando isso de Brasil, né? Só que quando a gente assiste televisão, filmes, a percepção que eu tinha que aqui estava diminuindo, parece que, sei lá, países da Europa, Espanha, não sei, acho que nunca diminuiu, ou diminuiu também. Você já viu nas A estações China. as estações todas lá forradas de Acho que eles bituca? fumam mais na Muito Europa mais, do que aqui, muito né? Muito mais. E tem estudos que comprovam que tem Porque mais o problemas Brasil- lá do que aqui? De saúde? O Brasil, olha, questão os estudos, na verdade, os problemas, eles são proporcionais à quantidade de fumantes e de tempo de tabagismo e, enfim, de grau de dependência. E o que acontece é o seguinte, essa questão o Brasil, ele é referência, nós somos criticados por muitas coisas, mas as políticas antitabagistas, né, no Brasil, elas são elogiadas fora, porque nós temos esse controle muito mais do que nos outros países. Você vê aqui nos restaurantes o pessoal não fuma dentro, né? O pessoal fuma fora, então existe, e fora nós não vemos isso. É muito comum você ver. A França, acho que fuma, Muito né? comum, Dentro do restaurante. Nossa, É, essa as lei foi pessoas maravilhosa, né? Foi muito Foi um boa. alívio para quem não fuma. Ela foi muito boa, porque é em respeito a quem não fuma, né? E até para o fumante também foi boa, porque essa dificuldade que as leis elas promoveram para os fumantes, né, em certa medida, ela fez com que muitos se movimentassem, né, na direção de sair. Porque, gente, é muito constrangedor, né? É muito difícil ser fumante hoje em dia. Eu sempre comento e meus Sim, pacientes sim. corroboram. Porque é complicado, é constrangedor. Nenhum fumante gosta de ficar ali na porta do shopping, nos espaços reservados para eles. É algo assim degradante, não é legal. E eles não se sentem bem com isso. Mas agora com o vapor, com esse cigarro eletrônico, eles voltaram a ocupar os espaços, né? A grande vantagem do vapor é o cheiro, Você né? vê Sim. assim até dentro dos ambientes, dentro de shopping, né? A pessoa dá uma fumadinha aqui, solta um Sim. cheirinho agradável até, Sim. né? É. E aí Muito acho que já triste tá isso, né? triste. Muito triste. Mas Deram doutora, um O problema de jeitinho, saúde né? pública é terrível, porque A indústria deu um jeito. a indústria deu um jeito. E aí vem o papel, nosso papel, né, como profissionais da saúde, de fazermos isso, nós temos que fazer algo, né? Então, até essa questão da entrada neste segmento da saúde, eu
eu sempre comento que, embora haja um certo estranhamento, as pessoas falam, doutora, mas nem todo mundo atende, né, tabagista. Sim. E, na verdade, todo profissional tem que ter um mínimo de capacitação para atender, para fazer uma abordagem um pouco mais eficiente com o paciente. E quando você começou a atender esse público, doutora, você trabalhava com ortopedia facial, quando você falou assim, olha, a partir de hoje eu começo, você montou clínica, como que foi os primeiros pacientes que você começou a tratar? Os primeiros atendimentos, eles aconteceram em hospitais pequenos, né? E depois também atuamos em hospitais maiores. Então, eram programas de tratamento sendo disponibilizados para pacientes em hospitais. Em Hospital do Coração, começamos em Londrina, em Curitiba, Hospital Santa Cruz. Isso já usando a sua Metodologia, técnica, a sua metodologia, exatamente, não a é? metodologia que nós... Que ano mais ou menos? Foi 20 anos atrás, né? A gente está em 2024. Iniciamos em 2003. 2003, 2004, né? Nós iniciamos nessa época. E aí a jornada foi, e atendemos em empresas também, fizemos vários atendimentos corporativos, trazendo a metodologia e o interessante disso é porque a metodologia, na combinação, né, digamos, da técnica que foi estabelecida no consenso, né, em Genebra, que é a associação da terapia medicamentosa com o acompanhamento comportamental. Então, assim, como base essa metodologia, mas essas outras áreas do conhecimento que nós fomos incorporando na metodologia, isso fez toda a diferença para os nossos pacientes. Porque tratar tabagista apenas com técnica, apenas com identificação de grau de dependência ou das questões fisiológicas da dependência é importante, mas a dependência ela envolve outros aspectos que precisam ser tratados, né? Então é importante falar isso porque é uma dependência que envolve aí a questão da química, envolve questões, né? A nicotina é uma droga extremamente potente, envolve toda uma questão aí comportamental, porque a dependência vai gerar o automatismo, o fumante fuma sem perceber que está fumando. Pelo hábito, né? Tem pessoas que o cigarro é como se fosse uma extensão da mão, né? Ele está inserido na rotina de uma forma tão forte que é como eu sempre falo para os meus pacientes, é como se fosse a extensão das mãos deles em determinados momentos, e isso se torna automático. Então, é uma questão comportamental importante e tem uma questão aí emocional fortíssima, porque o químico mais o comportamental, ele está totalmente conectado com o emocional, porque a pessoa, quando ela se sente fragilizada pelo medo, como você comentou bem, né, Wagner? A questão do medo de ficar sem o muleta né? dele, O medo, o pânico. Então, assim, o cigarro ele está inserido, ele muda. A pessoa, quando ela se torna dependente da nicotina, ela é uma outra pessoa. Ela meio que perde a referência do que ela era. Se a impressão que eu tenho, assim, a pessoa tá tímida, o tímido, ele sai de ladinho e acende um cigarro. Sim. Porque parece que aquilo ali deixa ele mais Muitos contraído. usam Ele tá nervoso, ele acende um cigarro. Exatamente. Muito né? feliz, ele acende Ele um acende cigarro. um cigarro, né? Qualquer motivo vai uma comemoração acende um do cigarro. cigarro. Começa a Tudo é fazer motivo. parte de todos os momentos emocionais ali da pessoa, inclusive, Tudo né? é motivo. Por isso que as pessoas, mas, doutor, por que é tão difícil tomar a decisão de parar de fumar? Por que é tão difícil você convencer? Né? Você tem um paciente na cadeira, por que você até comenta com ele, né? Vocês que atendem, a importância da saúde bucal, da questão de parar de fumar para evolução de qualquer procedimento e tratamento. Sim. Mas você vai abordar, e por que existe uma resistência tão grande por parte deles? Porque está inserido na rotina deles de uma forma tão intensa que eles não conseguem se imaginar tendo uma vida normal e podendo viver sem o cigarro nesse contexto do dia a dia deles. Eles não têm eles não conseguem vislumbrar isso, eles sem o cigarro, porque eles imaginam que isso vai ser algo impossível e que se isso acontecer na vida deles, a vida vai perder a graça, vai perder o sentido. Eles têm esse medo de se separar do cigarro, de não poder fumar. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um paciente, tem o nosso espectador aqui que está com o intuito de parar de fumar. Por que ele deve
comprar o seu livro, por que ele deve fazer o seu acompanhamento. O que tem de diferente na sua técnica, na sua metodologia? Você trabalha com químicos, só com a parte psicológica, você mescla entre medicamentos e psicologia? Ótima pergunta. Me passa como que funciona aí. Importantíssimo. Toda a diferença, né? Porque a diferença entre parar de fumar sozinho em relação a parar com acompanhamento, ela é um abismo. Eu sempre digo que existe um abismo aí entre um contexto e outro. Porque a pessoa que vai parar sozinha e que tenta, e já tenta, a maioria dos nossos pacientes tentaram já mais de 3, 4, alguns até 5 vezes. Ele desconhece totalmente a doença que ele tem. Ele desconhece a dependência, ele desconhece as características da dependência. Então, ele não tem o direcionamento, ele não sabe. Ele pode até receber uma orientação, digamos assim, ele busca na internet, ou ele até recebe indicação de algum medicamento que ele começa a usar, mas ele não tem exatamente a percepção de quais as necessidades dele para que o processo dele aconteça e aconteça com segurança e conforto. Porque parar de fumar, gente, não é apenas marcar uma data para parar, ir lá e falar, vou jogar um maço de cigarro nesse dia. E normalmente muitos fumantes são orientados dessa forma. Você tem que parar, você tem que marcar uma data para parar. E tem muitas metodologias que orientam dessa forma. Olha, é o seguinte, vocês vão ter que agendar um momento aí, escolhe um momento para vocês pararem, e pode até usar isso ou usar aquilo. O paciente nunca vai ter a segurança exata, mesmo que ele estiver fazendo uso de um medicamento, se ele não estiver sendo acompanhado. Qual a diferença de ser acompanhado? Sozinho ele não sabe os prazos. Existe uma cronologia para o tratamento do tabagismo. Olha que interessante. É necessário respeitarmos o tempo de preparação dos pacientes. Por quê? Eu falei que é uma dependência complexa. Nós temos que abordar a dependência química, de uma maneira na qual o paciente ele tenha total conforto no momento de parar de fumar, porque ninguém merece e ninguém suporta ter que parar de fumar com abstinência. Isso gera um trauma, isso gera um registro tão negativo no momento de parar de fumar, que faz com que muitos decidam nunca mais experimentar. Por quê? Porque um paciente que tem um grau de dependência intermediário para elevado, que ele tenha que parar sem nenhum suporte, ele vai se sentir muito mal. Isso vai se tornar um registro para ele. Parar de fumar é sofrer. E muitos não vão tentar nunca mais. E já tentaram várias vezes dessa forma. Isso é totalmente dispensável, porque nós temos condições, nós temos recursos, nós temos suportes, temos alternativas para uso que promovem total conforto. Então, primeiro passo, sozinho ele não sabe o que fazer. Ou se ele está usando um medicamento, ele não sabe quanto tempo ele deve usar. E no momento que ele está usando esse medicamento, o organismo se comporta num formato que o paciente precisa ser orientado, porque é possível usar o medicamento e é importante que se use fumando por um tempo. É muito importante que se use o medicamento fumando. Alguns, outros não. Quando inicia, não pode fumar mais, mas alguns têm que iniciar fumando. E tem que fumar a quantia normal, sem nenhuma preocupação. Porque é muito natural também, quando a pessoa começa a usar o medicamento, ela acha que ela já tem que ir perdendo totalmente a vontade de fumar, e ela acha que não, ela quer sentir nojo, ela acha que o medicamento vai fazer com que ela pare realmente. Deixar de ser fumante de um dia para o outro, né? Isso não é verdade. Ô, doutora, é possível usar e fumar. Doutora, a sua metodologia, que você está explicando agora, ela tem diferenças para cada fumante, ou você usa um método rígido que é sempre, independente do tipo do fumante, da pessoa, você usa sempre o mesmo, ou você adapta de acordo com o paciente? Excelente pergunta. Na verdade, é justamente o oposto. Por quê? Cada fumante é único. Só concluindo aquela questão da diferença entre sozinho e acompanhado, então o sozinho ele gera uma insegurança muito grande no fumante e um sofrimento muito grande. E isso faz com que eles não consigam parar, ou mesmo quando eles conseguem parar nesse formato de sofrimento, eles ficam com esse registro de não conseguir e não vou conseguir nunca mais. Já quando ele tem o acompanhamento,
Qual a grande diferença? No primeiro momento, nós já tiramos dele a obrigação, o peso da responsabilidade dele achar que ele tem que ter essa, digamos, força de vontade, porque esse conceito de parar de fumar com força de vontade, ele é errado, porque na dependência, quando eles estão na dependência, eles não têm essa vontade. E não é natural, não é fisiológico ter vontade de não receber a droga, porque o organismo precisa da nicotina. Então, quando eles estão no tratamento, eles têm todo um período preparatório. E esse período preparatório, ele é muito importante, porque a preparação ela não é única, ela não é apenas medicamentosa. A preparação não é apenas orgânica, não tem o que fazer com que ele apenas tenha conforto quando ele for parar de fumar. A preparação ela é cognitiva. Por quê? Porque tem toda uma fisiologia de cura da dependência. E essa fisiologia é muito bonita. Por quê? Porque, felizmente, o tratamento do tabagismo, ele muda esse organismo, que quando ele está na dependência, ele está se comportando daquela maneira, e isso gera um padrão de comportamento compatível com a dependência, mas quando num determinado momento que ele já não está fumando, essa fisiologia essa máquina da dependência deixa de estar ativada, ele deixa de estar com a dependência ali, a necessidade. Ele precisa conhecer o processo fisiológico da cura. E quando ele começa a entender que, sim, a partir de um determinado momento, os receptores não estão mais ali desesperados pela nicotina. Ele tem totais condições de ficar sem fumar. Quando ele vai entendendo esse mecanismo fisiológico de cura, ele vai adquirindo segurança. Entende? Então, essa cognição, porque o tratamento, e meu livro, ele é justamente esse programa cognitivo. Então, eles vão entendendo essa mudança que vai ocorrendo no organismo quando eles param de fumar, que vai gerando neles segurança, o entendimento vai gerando segurança. A segurança vai gerando todo um controle emocional muito, muito grande e necessário para eles, porque é aquele parar de fumar seguro de conviver com outros fumantes. Eles sabem que eles pararam de fumar e que eles têm totais condições de ficar para sempre sem fumar. Existe um progresso. Quando eu falo que tem uma cronologia de tratamento, é porque tem. Eles começam na dependência, iniciamos sim com os recursos preparatórios para preparar o organismo, isso é importante. E você disse, é tudo igual? Não, é diferente, porque cada paciente tem um grau de dependência diferente. E tem pacientes que têm possibilidade de uso desse ou daquele recurso. Outros pacientes não têm possibilidade de usos com relação aos recursos, ao suporte de medicamentos alopáticos. Nem todos os pacientes vão poder fazer uso. E alguns vão fazer e não vão se adaptar. E aí nós temos que ter outras alternativas. E a importância quando eu falo aquisição de outras áreas do conhecimento na metodologia, é justamente isso. Porque cada vez mais nós estamos buscando aí a associação de uso de fitoterápicos interessantíssimos, com respostas maravilhosas. Então, óleos essenciais, a homeopatia. Então, nós temos aí toda uma abertura para o uso de recursos. Nós não estamos numa caixinha fechada. Então, se o paciente não pode usar esse ou aquele medicamento, temos um leque de opções. E aí isso vai sendo ajustado conforme o perfil do paciente. Então, não tem desculpa para dizer, não dá para usar nada. Ah, doutora, mas eu já usei aquele medicamento, passei muito mal. Isso, ótimo, você usou? Então, nós temos essa possibilidade. Isso tem feito toda a diferença. Isso tem feito toda a diferença. Por quê também? Posso continuar? Claro, claro. Por que tem feito a diferença? Porque o momento de parar de fumar, quando ele com esse acompanhamento, a ideia do acompanhamento e do tratamento, gente, é para que o paciente, ele receba essa preparação toda orgânica. Então, nós falamos de toda uma técnica, falamos da questão fisiológica, falamos toda essa parte técnica do tratamento importante. Mas a parte comportamental, ela é fundamental. E tem um elemento muito importante, que é a consolidação desse processo. Porque muitas pessoas até podem passar pelas etapas iniciais do processo e do tratamento e tudo mais, e chegar até o fim. Mas quando se chega no fim também, alguns pacientes descobrem aí que havia
Eles descobrem um sentimento que não é que eles não tinham antes, mas que antes, fumando, esse sentimento era mascarado. Então, muitas pessoas referem um certo vazio, medo da solidão. Mas o cigarro é meu companheiro, doutora. Então, nós estamos falando de algo que ele interfere assim, não é só no campo material da pessoa, mas é um social campo também, né? social. E, olha, isso transcende, né? Porque quando você fala de um vazio, e quando as pessoas ficam nessa questão, usando a questão do cigarro para preencher um vazio que não vai ser a nicotina, que ela já não estava preenchendo antes. Muitas pessoas, digamos, sofrem de depressão. Tem uma grande relação, e os estudos mostram, do tabagismo com depressão, processos depressivos, pacientes extremamente ansiosos. Só que quando eles estão fumando, eles estão na doença, só que eles não se enxergam na doença. Eles estão com os problemas deles todos, né, de saúde de modo geral, e também nessa questão toda emocional, mas muitos não se tratam. E aí, quando param de fumar, esses problemas, eles continuam. Eles se ancoram no vício, né? Eles continuam, e aí eles se tornam, para alguns, eles se tornam mais evidentes. E alguns caem no engano de achar que o fato de ter parado é que gerou este ou aquele problema. Sim. Então, existe todo esse trabalho, quando se fala de cognição, é porque tem muito conhecimento que precisa ser adquirido. É um momento muito bonito da vida dessas pessoas, no qual elas podem adquirir e devem adquirir esses conhecimentos, que estão relacionados a vários campos da vida. Porque estamos falando de uma dependência que está conectada ali, alterando vários campos da vida da pessoa. Altera o social, altera na questão do relacionamento familiar, altera na questão da profissão, altera em tudo. O cigarro, ele interfere em todos os campos. Até pela nossa profissão, pacientes falam, às vezes eu não beijo meu marido porque o cheiro do cigarro, né, já ouvi várias vezes. Doutora, existe algum estudo relacionado ao poder de dependência do cigarro comparado às outras drogas? A gente, assim... Isso, pra mim, assim, me parece que as outras drogas, a pessoa pode se viciar mais rápido, né? Uma cocaína e tal. O cigarro, por que as pessoas se viciam no cigarro? Porque se ele fumar um cigarro 2, 3, ele não é viciado ainda. Por que as pessoas continuam e chegam ao ponto de né, fumar tanto? Porque é fedido, acredito que não causa prazer logo no início, não se tem prazer. Nos primeiros não. Nos primeiros não se tem prazer. Até desconforto, né? Sim, e exatamente. Mas a nicotina é uma droga extremamente potente. Extremamente potente. E ela não causa prazer nos primeiros, bem nos primeiros, mas após aí várias repetições, alguns vão adquirir a dependência mais rapidamente, outros com um pouco mais de tempo, mas ela se instala rapidamente. É bem pessoal, né? Cada um tem uma sensibilidade, mas né? a dependência da nicotina, ela se instala rapidamente, só que vai depender do grau de dependência. Tem até pacientes, por questões genéticas, que não vão adquirir a dependência à nicotina, mas eles podem fumar, e podem fumar até muito, mesmo não tendo essa... Dependência física, né? Sim, mas... Aí seria psicológica. Sim, exatamente. Eles são aqueles pacientes esporádicos, aqueles que fumam só quando querem. O sonho de consumo de todo fumante é isso, poder fumar só quando ele quer e não sentir a falta. Em algum numa lugar, festa, num evento, numa pescaria, né? num evento, e depois não sentir. E eles se comparam, porque eventualmente eles conhecem, né, pessoas que um volume muito pequeno, mas tem esses casos, ou um grau de dependência baixo, bem baixo mesmo. Então, essas pessoas conseguem ficar mais tempo sem fumar, fumam menos quantidade. Mas não significa que toda essa toxicidade também não está prejudicando esse organismo, né? Então, não existe maneira inocente ou segura de fumar. Nenhuma maneira é uma maneira que não cause problema. Mas dependendo do grau de dependência, aí o que acontece? E aí, respondendo a sua pergunta, e por que depois eles vão aumentando esse consumo até fumar muito? Porque no início, os receptores, eles são muito sensíveis à nicotina. Então, uma pequena quantidade já causa toda uma liberação enorme de dopamina.
E o que acontece com o tempo? Esses receptores vão se dessensibilizando. Então, conforme passa o tempo, eles precisam de uma quantia maior de cigarro, como toda droga, para ter o mesmo prazer. E aí essa quantia vai aumentando cada vez mais. E por isso que muitos não entendem, mas doutora, eu não entendo, porque muitas vezes eu não entendo porque eu fumo. Eles falam, eu me sinto mal, estou desconfortável, tantos problemas em vários campos, né? No social, na vida íntima, enfim. Eu não entendo, doutora. A questão da dependência, para muitos pacientes, ela é algo assim, digamos, quase, eles têm isso quase como uma condenação, gente. É como se fosse impossível eles se tornarem não fumantes novamente. Eu sempre comento assim, até a expressão, você é fumante ou você é não fumante. Eu sempre digo, todos nós somos não fumantes, porque ninguém nasceu fumando. Então, ele pode ter fumado 20, 30, 40, 50, 60 anos, ele continua sendo não fumante. Ele só está num estado de fumante por um tempo da vida dele. E quando ele passa por um processo inteligente de cessação, no qual ele realmente digamos, curado em todos os aspectos da doença, ele volta, ele tem um resgate do estado dele natural de não fumante, com muita segurança. E isso é uma grata surpresa para eles, gente, porque é a nossa experiência aí há 20 anos tratando os pacientes, e eles passando por esse processo com segurança, com acompanhamento, sabendo exato, sendo direcionados, né? Voltando um pouquinho à pergunta que você havia feito, qual a grande diferença? Esse direcionamento do paciente, dele não ter que ter nos ombros dele a responsabilidade para definir os tempos, em quanto tempo ele vai parar, qual é o dia exato que ele vai parar, mesmo que quando ele está usando algum suporte, doutor, mas ele nunca se sente seguro. E essa orientação profissional, dando para ele acompanhando de fato, né, essa estratégia, agora é o momento ideal, agora é o momento de fazer. Sabe aquela questão do bolo que vai para o forno? Nem antes, nem depois, nós temos que vamos deixar aquele tempo, porque a receita é essa e assim funciona. E é o que eu falo que é o grande diferencial, né? Porque há 20 anos acompanhando, nós temos aí um repertório muito grande. Então, já tratamos pacientes aí de fumantes de 5 cigarros por dia e fumantes de 4 maços por dia. Doutora, já que você falou isso de quantidade, como que você classifica um fumante? Porque no momento aí você falou, tem que classificar o fumante. Você classifica pelo tempo que ele fuma, pela quantidade, pelo período que ele não consegue ficar em abstinência? Tem uma escala, tem uma regra? Tem o teste de Ferguson. Na verdade, tem uma testagem específica, exato, tá. Que aí são questionamentos, são perguntas que o paciente vai respondendo em relação a não consegue ficar sem o cigarro da manhã. Tem algumas questões específicas que, Sim, nessa testagem, ela avalia se o grau é baixo, se é intermediário, se é elevado e se é muito elevado. Então, tem 4 graus exatamente, de classificação. E então essa é uma avaliação, né? Ela é importante? Ela é, né? É importante porque ela já nos dá um norte bastante interessante, mas não é a única. Por quê? Porque aí volto a falar de novo, a questão do atendimento, eu sempre chamo, né, a mão na massa, né? O convívio com os fumantes, você vai entender o histórico particular de cada um. Então, a testagem de Ferguson é importante? É, muito importante, ela nos dá essa orientação. Mas aí temos outras características que nós também podemos ter como, digamos, que venham aí a nos reforçar essa questão do grau de dependência. E a importância de saber o grau de dependência, é importante saber? É. Mas também, para nós, essa questão não pode ser para o paciente algo que coloque também nele o medo, a insegurança. Então, isso desde o início nós falamos com os nossos pacientes, porque, por incrível que pareça, é possível que um paciente com um grau baixo de dependência, de 5 cigarros por dia, tenha, de certa forma, uma resistência maior para parar do que um outro que fuma 2 maços
quando eles estão no tratamento, sendo acompanhados, nós temos esses históricos do paciente que é fumante de 2 maços, parar seguindo certinho todas as orientações, fazendo tudo que eles são orientados a fazer, parar com mais facilidade que um paciente com um grau de dependência baixo. Então, o grau de dependência não pode ser ele não pode engessar o paciente naquele pavor. Eu tenho grau elevado. Quando nós estamos atendendo, especialmente quando nos atendimentos com um grupo maior de pacientes, no qual eles preenchem, né, as fichas de anamnese e a testagem de Parkinson. E lá eles também têm a oportunidade de conhecer, né, o grau baixo, elevado, intermediário, elevadíssimo. A paciente entra em pânico. Doutora, mas meu grau é elevado. Calma. Então, assim, grau de dependência para nós, dentro da metodologia, não muda em absolutamente nada. A nossa segurança em relação à metodologia, ao tratamento. Ele tem condições de parar, com um grau elevadíssimo, seguindo todo passo a passo. E é interessante também... Posso continuar? Claro. E quando fala Tô com um monte de pergunta engatilhada aqui, mas fala de... As suas explicações estão muito boas. Espero que sim. Quando a gente fala assim de seguir a metodologia, é muito interessante, porque o paciente, quando ele vem para o tratamento, gente, o que é muito comum os nossos pacientes? Tanto no formato presencial quanto no online. O paciente, ele receber, a maioria dos nossos pacientes vem por indicação e por conhecerem pessoas que pararam conosco. Então, eles ficarem esperando muito tempo. Então, quantos pacientes na época, né, do cartãozinho, doutora, tirar do bolso, doutora, sabe há quantos anos eu tenho esse cartão no meu bolso? Há 3 anos que eu conheço, né, tal pessoa que parou, mas a pessoa sabe que o outro parou, aquele parou. Por que as pessoas demoram para vir? É porque tem medo de parar de fumar? Vocês acham que é por isso? A pessoa tem medo de parar de fumar? Ela tem medo de não conseguir parar de fumar? Não, um dos maiores medos é de conseguir parar de fumar. E de perder esse amigo dele aí, né? Exatamente, um dos maiores medos. Isso quem fala é um dos nossos primeiros pacientes, doutora Mauri, dentista também, colega nosso, que quando veio para o tratamento já tinha tentado várias metodologias e quando parou, ele fala isso num dos depoimentos dele, que o medo do fumante é de conseguir parar. Por quê? Porque ele pensa que a vida dele vai se tornar algo absolutamente sem graça, não vai ter prazer mais na vida, né? Então eles têm esse medo. Doutora, para os nossos fumantes aí, que geralmente são ansiosos aí, em média, quanto tempo um fumante, independente do grau, em média, ele consegue parar de fumar com o seu método? E juntando essa pergunta, se esse fumante adquirir o seu livro, você já lançou ou tá em vias? Estamos em pré-lançamento. Pré-lançamento, né? Mas já está disponível, já está disponível. Aonde? Na Literary Books. Literary Books. Certo. No site da Literary Books. Tá, joia. A editora. Então vamos lá, para o nosso fumante ansioso. Certo. Doutora, qual que é a média do seu tratamento para ele ficar livre e complementando, se ele não tiver condições de pagar o seu curso não, o seu método, sua consultoria online ou presencial, se ele comprar o livro e seguir os passos ali, ele consegue também? Com certeza. Olha, média, primeiro tempo. O tempo aproximado, se ele respeitar... Se ele fizer tudo certinho. Exato. Se ele fizer tudo certinho, tanto é que o livro, ele foi justamente... É um desafio, na verdade, porque a proposta que eu faço para o meu leitor é para que ele respeite o tempo de leitura do livro. Como assim, doutora? Como acontece no tratamento presencial, que o paciente vem e depois de uma semana ele retorna, e aí ele recebe orientações.
da primeira sessão para a segunda sessão. E assim também no tratamento online gravado na plataforma, as sessões são liberadas no tempo cronológico do tratamento. Tem uma cronologia do tratamento, não é? Qual que é o tempo médio? Aproximadamente 60 dias. Então, 60 2 meses, dias, exatamente. em média, um fumante consegue parar de fumar. Consegue parar de fumar. Seguindo certinho. Exatamente, seguindo certinho. O que vai variar isso? O que pode ser que altere esse tempo? Se ele não respeitar o tempo. Ele tem que seguir a sessão certinha. Uma semana. E no livro eu faço esse convite para que ele leia o primeiro capítulo. E para que ele segure a ansiedade para ler. Mas eu já estou totalmente ciente que o meu paciente ele vai lá para os últimos capítulos. Eu já sei porque é isso que eles querem no presencial. Eles já querem as respostas futuras, eles já chegam. Uma dica para o próximo livro seu: você está lançando o primeiro, quando lançar o segundo, o que você faz? Se tiver um método novo, você fala, a pessoa lê o primeiro capítulo, aí no final você fala assim, agora vai para a página 132, aí ele lê um pouco ali, volte para 47, então ele tem que ler o livro inteiro. Tem livros assim, já viu? Tem, olha, mas não para essa finalidade, né? É desafiante, porque eu gostaria que eles fizessem isso, que eles lessem o primeiro capítulo, fechassem o livro, seguissem a minha orientação que eu passei no primeiro capítulo e depois de uma semana fossem lá abrir o segundo. Eu vou te falar uma coisa, se o Wagner fosse fumante, o seu livro vai ter digital também? Ou vai ser só físico? Vai ter. Então, o que o Wagner faria? Conhecendo ele, né? A gente fazia trabalhos junto da faculdade e tal. O Wagner ia pegar o seu livro online, jogar no chat GPT e pedir o resumo em quantas linhas, Wagner? 15 linhas no máximo, né? E penso que isso vai acontecer muito. Isso vai acontecer. Nossa, fazendo isso agora. A pedido do Dr. Rogério. Faz um resumão aí para mim. ChatGPT, resumo o livro da doutora, que eu quero parar de fumar em... Com certeza, e vai ser isso que eu acho que a maioria vai querer fazer, porque é o que eles fazem na primeira consulta. Na primeira consulta eles querem que eu já responda aquilo que eu quero que eles só saibam lá na terceira consulta, né? Na terceira vinda deles. Ok, mas não tem problema quanto a isso, né? E em quanto tempo? Mesmo que ele vá lá para frente e tudo mais e volte, e que ele decida o seguinte, eu vou seguir isso aqui à risca. Eu comento também, eu falo, pessoal, nem que seja por curiosidade. O fumante ele tem uma pressão muito grande na cabeça da responsabilidade de conseguir fazer, de conseguir parar. Ele vem com uma tensão gigantesca. Então, meu papel, assim, já desde sempre, sempre foi, desde o início da metodologia lá atrás, gente, foi tirarmos esse peso dos ombros deles. Querermos que eles participem do tratamento com leveza, com a tranquilidade de que eles não são obrigados a nada, e que eles tenham a curiosidade. Qual é sempre o nosso desejo? Para que eles tenham a curiosidade de seguir, mesmo achando que nada vai dar certo, que não vai adiantar. Mesmo ele trazendo todas as referências, né? Minha pesquisa de mestrado foi justamente abordando a percepção dos fumantes em relação à questão do que eles imaginam que eles precisam ter para conseguir parar de fumar. Porque essas percepções, elas são importantíssimas, elas regem o padrão de comportamento de todos os fumantes, porque muitos vão permanecer fumando pela vida toda por esse padrão de pensamento que eles têm, por essas percepções do grau de dificuldade, de que a vida não vai mais ter sentido, de que vai ser absolutamente sofrido por um tempo muito longo, porque ele vai sofrer. Eles têm vários padrões ali, várias crenças que eles adquiriram por toda uma vida fumando e pelas tentativas que fizeram anteriores. Eles têm total desconhecimento da cura, eles não consideram que é possível a cura. Eles desconhecem o processo de cura e eles ficam presos às crenças referentes às dificuldades. Então, eles acham que aquilo vai ser uma eterna... Eles vão ficar presos eternamente à doença. Mesmo sem fumar, eles ficam presos à doença. E ficam mesmo, porque cognitivamente eles estão presos à dependência. Quando eles não têm o conhecimento que eles precisam, eles até param de fumar, mas eles ficam presos
cognitivamente na dependência, achando que eles estão aguentando ficar sem fumar, quando na verdade eles já não estão na dependência. Seus receptores estão lá tranquilésimos, eles não estão mais e não estão para sempre. E essa questão da fisiologia da dependência, ela não volta do nada. Uma pessoa que parou de fumar, mesmo que ela ainda tenha lembranças, mesmo que aconteça algo grave na vida dela, coisas difíceis, organicamente, ela não volta a fazer uma abstinência, se ela já parou de fumar. A abstinência não volta, ela não acontece do nada. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, quando surge um estresse na vida dela, lá na frente, ela fica com medo de sentir abstinência e ela somatiza, ela somatiza aquele sintoma e nós sabemos que... ao cigarro novamente, né? E essa somatização faz com que ela se fragilize no processo e vá acender o cigarro para sentir o desconforto inicial que era o início, porque ela não está mais dependente, mas aquela insegurança e aquele desconhecimento dela, porque parou sozinha, porque não foi orientada, não foi acompanhada. Então ele é um não fumante frágil demais. Sim. Essa é a grande diferença de parar sozinho e parar com suporte, né? Já que você falou isso, doutora, voltando no seu livro, a pessoa... O tempo? Não, o tempo seja, pelo menos com o tratamento convencional, você falou que em média é 60, mas eu ia te fazer uma outra pergunta agora. A pessoa que não consegue, por algum motivo, fazer o seu tratamento online ou presencial e ela recorre ao livro, e a gente sabe que tem medicamentos, tem interações medicamentosas que você pode receitar ou não. Sim. No caso do livro, você não poderia prescrever, deixar prescrito alguma coisa que não, porque não tem um atendimento personalizado. Mas tem ali alguns elementos fitoterápicos ou óleos essenciais nessa metodologia do livro que ele pode comprar por si só seguindo o seu livro, ou ali no livro é somente a questão psicológica da coisa? Não é só a questão psicológica. Rogério, o que eu fiz, né? E qual foi a preocupação que eu tive sempre com a questão, desde que eu formatei o trabalho no atendimento online, qual foi sempre o meu cuidado? Eu faço todas as orientações daquilo que eu uso na minha prática clínica, que sempre usei, mas eu faço uma exigência para o meu paciente, para que ele aproveite esse momento para nossa total segurança, porque eu não estou atendendo ele presencialmente. Então, eu faço o quê? Eu faço uma orientação para que, neste momento, ele procure, sim, um profissional, para que ele passe por uma avaliação com um profissional. Pode ser o pneumologista dele, pode ser o cardiologista, pode ser o dentista, pode ser quem está acompanhando ele, né? Mas, normalmente, a orientação para que ele vá num pneumo. Então, não tem no seu livro nenhuma orientação de um... Eu apresento, sim. Eu apresento quais as opções alopáticas mais recomendadas, né, para os graus específicos dele, então dosagens, eu coloco tudo ali, as dosagens e as melhores indicações, mas eu faço uma orientação para que, correto, né? No determinado tempo, quando ele vai introduzir a questão do uso do suporte, seja alopático ou homeopático, ou os fitoterápicos, eu já coloco as doses todas, as possibilidades. Mas a homeopatia, qual a minha postura? Eu oriento para que ele vá para o homeopata, que ele comente com o homeopata que ele está recebendo um tratamento para parar de fumar e que neste tratamento a doutora está recomendando que ele passe por aquela avaliação para que o homeopata, nós sabemos que a homeopatia vai trabalhar as individualidades do paciente, porque qual é o meu objetivo? Eu quero que o homeopata, né, obviamente, dê um suporte neste período. Qual é o nosso objetivo? Redução da ansiedade, toda uma preparação que eles têm total competência para fazer. Sim. E isso me dá, assim, uma segurança muito grande. Essa é a minha orientação para o paciente, que ele não faça uso por conta própria, né? Sim. Mas ele tem ali tudo o que hoje existe de mais indicado para usar. Isso é muito bom. Doutora, qual a sua posição, sua opinião a respeito das clínicas de recuperação para tabagistas? De drogas mesmo, que usam o tabaco como um aliado para que as pessoas parem com outras drogas. A doutora acha que realmente ele ajuda, ou é porque a função deles, na verdade,
livrar o cara da cocaína. Das outras, né? Isso, a nossa função aqui é tirar o cara da cocaína, do crack. E deixa ele fumar e a gente livrou ele dessas drogas, depois Sim. ele que se vire para largar o cigarro ali. Sim. Você acha que é um pouco de transferência ali do vício? O cigarro acaba acalmando? É aquela coisa das emoções, né? O cara tá nervoso, o cara tá com abstinência, ele fuma um cigarro, acaba dando uma ajuda ali, né? Sim. Então, na verdade, eu não tenho propriedade, eu não tenho essa propriedade para, na verdade, falar sobre isso, mas minha percepção a respeito. Uhum. Obviamente que existe uma intenção de retirada das drogas mais pesadas, né? Então, se essa metodologia ela é usada nessa intenção, o que deve ser feito na sequência? Na sequência, né, da retirada das outras, aí uma abordagem inteligente para que ele saia também do cigarro, porque obviamente que a intenção é que ele pare de fumar tudo. Né? Então, pare de consumir todas as drogas, pare de consumir. Até porque a maioria das pessoas que consomem drogas pesadas, acho que já fazem uso do cigarro também, né? Difícil. E muitos conseguem parar de usar drogas pesadas e não conseguem parar com cigarro. É difícil o cara que fuma maconha, só fuma maconha, não fuma cigarro. Faz mal. Cigarro faz mal. Gente, olha, o ideal é parar com toda, né? Com todo qualquer tipo de dependência. A gente sabe disso. E é um desafio, Doutora, para finalizar aí, durante esses 20 anos você conseguiu recuperar, não sei se essa é a melhor palavra para usar, ou tirar do vício, você tem um registro de mais ou menos quantas pessoas? E para finalizar, quantas delas tiveram uma recidiva? Olha, nós tivemos aí um percentual de eficácia de 70% para mais. Então, obviamente que nesse segmento, isso é um resultado muito bom, né? Porque... E números totais, 70% são quantas pessoas que você tirou do vício? Eu comento centenas de pacientes, porque foram 20 anos, eu não tenho um número exato para te dizer, mas foram muitos pacientes. E o interessante dessa jornada é que eu falo assim, que o registro disso, ele é muito bonito, né? Eu tenho ali no meu Instagram, eu falo que ele é um Instagram precioso nesse sentido, porque na época não se falava em colher depoimentos de pacientes. Hoje tudo é depoimento para prova social. Prova né? social é a palavra. Hoje hoje é uma obrigação. E quando nós começamos esse trabalho lá atrás, eu tinha já era intuitivo isso meu, porque assim, esse resultado, consegui fazer um paciente que fuma 4 maços de cigarro parar de fumar, é assim, algo para a gente muito gratificante. E o que eu fiz desde lá de trás? Eu já comecei a colher os depoimentos dos meus pacientes lá atrás. Então, eu tenho, assim, depoimentos dos meus pacientes de quase... pacientes que hoje já estão há 20 anos sem fumar, 15 anos sem fumar. E nós fomos registrando esses históricos, porque eles eram realmente muito, muito importantes, né? Então, uma jornada, né? Vendo a vida das pessoas aí sendo transformadas. Essas pessoas que pararam há 20 anos, 10 anos, 15 anos, seguramente essas pessoas elas podem contar aí com pelo menos mais 5 anos da vida. 5 anos a mais da vida, porque pararam há 20 anos. Então, me confundi com a sua pergunta, né? Não, doutora, acho que respondeu sim. Na verdade, a última, assim, você me disse que 70% dos seus pacientes você consegue efetuar Em alguns grupos nós conseguimos 80%. Vamos dependendo, 75 né? Mas é a média. 70 está muito bom, 75 é a média, e aí quando eu te perguntei em números totais quanto seria 70%, 75%, você não tem essa estimativa muito precisa, mas você falou que centenas de pacientes você já... Sim, exatamente. várias centenas aí uma você já conseguiu. muito
muito boa, né? Porque não depende só do profissional, depende da pessoa. Quando você consegue um sucesso de algo de 70% que não depende, acho que, sei lá, quanto da pessoa, 90% é dela? Depende muito deles. E o que acontece é que quando isso, é óbvio que todo esse estudo, eu sempre comento, são grupos muito pequenos, obviamente que muda essa questão de... Porque na literatura e tudo, em congressos e tudo mais, um resultado de 40%, 35% a 40% já é considerado muito bom e relevante, muito a gente sabe disso. Mas eu sempre falo também, é num contexto de um volume muito maior. Num volume muito maior, uma instituição, não existe uma particularização, não existe... Eu falo que o nosso trabalho ele é quase que artesanal, ele é um tanto quanto artesanal porque a nossa proximidade é muito maior com o paciente. Mas é óbvio que depende muito deles, né? Então, essa questão de depender muito deles tem tudo a ver com isso que você falou. Quanto tempo dura o tratamento? O correto seria aproximadamente 60 dias, fazendo tudo direitinho. Mas, por exemplo, quando chega-se numa determinada fase do tratamento, eu faço essa orientação para que o paciente vá fazer uma consulta. Não apenas pela minha responsabilidade como profissional de não ficar, eu não posso prescrever para um paciente que eu não estou atendendo ele pessoalmente, mas para que ele faça desse momento da vida dele um momento de revisão geral. E ele precisa passar por uma revisão geral, ele precisa saber como é que está seu organismo, não só para saber se ele pode ou não usar o medicamento, tal, esse ou aquele, mas ele tem que saber, e aí, como é que está essa condição? E se já se instalou algo ali que ele, por medo, nunca foi investigar? Doutora, já que você falou novamente, nós falamos, né, do período aproximadamente de 60 dias, no seu método, depois, vamos dizer... Mas eu não falei da manutenção, acho que é importante eu ia falar. te perguntar isso. Desculpa. Você tirou minha glória aqui. Desculpa. Doutora, eu ia te perguntar isso. Então, 60 dias em média ele consegue se libertar e ele tem que continuar passando com você de quanto em quanto tempo? Período de manutenção. Então, assim, no primeiro mês, digamos assim, uma vez por semana. Tá. No segundo mês, uma vez a cada 15 dias. O segundo mês de tratamento. De que ele conseguiu se libertar. Após 60. Após 60. Por exemplo, eu me libertei. 60... Sim. Aí, o ideal, quando era no formato presencial, pelo menos por mais 4 meses, uma vez por mês. Legal. Né? No online, isso tem sido diferente. Por quê? Porque na formatação dos grupos, eu disponibilizo a manutenção muitas vezes no WhatsApp, então o contato ele é até mais próximo do que no presencial. Mais fácil, né, o acesso, né? Mas a manutenção, gente, é um dos períodos mais importantes de todo o processo, porque vai ser na manutenção que o processo vai se consolidar. E por que é na manutenção? Porque justamente é o momento no qual ele já tem um total alívio orgânico, se ele passou pelo processo, adquirindo todo o conhecimento que ele precisa, ele é um não fumante seguro. Ele não tem medo de... Posso tratar o marido, ele vai conviver com a esposa fumando sem problema e vice-versa. Ele vai tomar o cafezinho dele, ele vai tomar o vinho dele que ele gosta, ele vai sair com os amigos, ele não vai se isolar, porque ele adquiriu os conhecimentos que ele precisava. Ele não precisa tirar esses gatilhos da vida dele, então. Nada, e nem deve, porque ninguém vai para uma vida chata porque parou de fumar. E ele tem que fazer isso desde o início. Ele nunca, na metodologia, ele não é orientado a se afastar em nenhum momento do tratamento. Não é orientado a se afastar dos fumantes, não é orientado a parar de tomar café. Desde o início, ele vem com a vida dele fluindo normalmente. Ele precisa fazer essa experiência. E a bebida alcoólica? A bebida ele é orientado a reduzir. E, se possível, é sempre bom, assim, evitar nessa fase. Acho que a pessoa fica mais facinho ali, né, quando bebe. A bebida é uma recomendação para que se reduza, pelo menos, porque você nunca vai saber qual que é o esquema dele de bebida, né? Sim. Se é pouco, o gatilho da bebida é muito maior, né? E aí você sabe que aí baixa a guarda, né? Baixa a guarda e ele pode dar aquela tragada inocente que ele vai achar que não vai ter problema e vai ter problema, porque quando eu falo de seguir, né, direitinho a metodologia, no momento em que se orienta que é o momento da parada e tudo mais,
a partir dali, ele tem que seguir. Ele tem que seguir porque nós estamos tratando dessa questão orgânica com responsabilidade. E como eu disse anteriormente, existe uma modificação nesse organismo. Sim, sim. Essa fisiologia, ela é alterada para o bem. E nós não podemos estragar isso, né? Se ele tem o entendimento que ele precisa e a coisa que está acontecendo organicamente, ele se sente seguro na jornada dele e é uma segurança que é para a vida toda. Um dos conhecimentos, você não me perguntou, mas vou te falar. Me conta. Se você me perguntar, doutora, qual no tratamento todo, vou dar a informação mais importante, mas no tratamento todo, tem uma informação que ela é preciosa. Acho que eu vou deixar para a pessoa que adquiriu o livro, ele vai saber. Eu acho melhor, hein? Vamos manter isso daí? Nossa, mas quase falei, mas não vou falar. Doutora, eu não sou fumante, mas se eu fosse, eu estava seguro de contratar o seu tratamento, fazer parte do seu tratamento, inclusive do livro. Para a gente finalizar novamente, doutora, agora falando para a câmera central aqui, para a gente finalizar com a nossa galera. Tá bom. Quem quiser encontrar você, doutora, onde você está? Primeiramente Instagram, dê todas as suas redes, seus contatos aí para esse público. Então, se você fuma e precisa parar de fumar, porque todo fumante com certeza precisa parar, né? A gente fala que é a prioridade. Pessoal, é no meu Instagram, @doutora Andréa Badim. É só vocês me acompanharem lá e se tiverem interesse nesse acompanhamento, tem lá no Linktree do meu Instagram. Legal, então para você que fuma, o primeiro passo é comprar o livro da doutora. Se você não fuma, mas tem alguém da sua família, alguém que você gosta que fume, presenteie essa pessoa com o seu livro, né, doutora? Presente maravilhoso, presentaço, hein? Né? Gente, esse é um presente fantástico. Então, Andréa, não tem o I, tá? Andréa Badim. Bem lembrado, né? Andréa Badim, doutora Andréa Badim, porque as pessoas vão procurar lá no Andréa Badim. Então sim. Tem doutora. o DRA na frente. @doutora Alguma Andréa consideração final, doutor Wagner? É isso aí, maravilhoso, muito bom. Pessoal, mais uma vez ficamos aqui com o Dr. Cast. Siga a doutora, vamos deixar os contatos dela aqui embaixo aqui na descrição do programa e até a próxima.